decisões que fazem diferença. Diz assim então o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, o mestre te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu então o cego: que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Querido, Jericó era uma das últimas cidades que Jesus passava para ir para Jerusalém para aquele dia, para a comemoração da Páscoa, na semana onde ele também seria ali preso, julgado, condenado e morto. Mas no domingo ele ressuscita. De Jericó a Jerusalém dá cerca de 24 quilômetros. A palavra, o nome Jericó, em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 3, lá diz que Jericó é a cidade das palmeiras. Você se lembra que dos últimos obstáculos enfrentados por Josué na invasão de Canaã era Jericó. Os muros de Jericó eram tão espessos que haviam casas construídas em cima. Embora ela fosse chamada de a cidade das palmeiras, ela tinha um adjetivo pejorativo. Ela, como toda cidade fortificada da época, tinha uma entrada e essa também era a única saída. E os portões sempre se fechavam às 18. Então a circulação de ar dentro da cidade não era tão boa. Portanto, Jericó também era conhecida como a cidade mal cheirosa. Será que a vida de muitas pessoas não são como a cidade de Jericó? De fora você vê a cidade das palmeiras, por fora está muito bonito. Assim como Jesus falou em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, ou seja, por fora está bonito, está perfeito, mas por dentro está cheio de ossos de mortos. E Jericó tinha esse adjetivo, era também chamado de uma cidade mal cheirosa. Talvez assim seja a vida de muitas pessoas. Aparentemente vivemos uma vida que queremos mostrar para a sociedade, uma vida onde a aparência é tudo nessa sociedade que a gente vive, onde nós queremos mostrar só o lado bom, o lado ok. Mas Deus nos conhece quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro. Deus nos conhece no nosso íntimo. Então, Jericó era uma cidade dessa maneira. E Jesus agora vai para Jericó. E Bartimeu sabia que se ele vai até Jericó para se encontrar com Jesus, ele não conseguiria. Por quê? Porque era uma entrada, uma única saída. Era uma grande multidão que seguia Jesus. Então Bartimeu vai tomar algumas decisões. E é sobre essas decisões que eu quero compartilhar com você na ministração de hoje. A primeira decisão que Bartimeu tomou no seu coração foi de crer. A palavra crer vem da raiz hebraica amã. A raiz amã também é omã, que significa o quê? Artesão. Ou seja, a nossa fé precisa ser construída. E o que constrói a nossa fé? A palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a primeira coisa para que o milagre aconteça, eu preciso crer.
E essa mesma palavra crer, que também vem a raiz, a palavra emuná, que é a palavra fé. O interessante é que essa palavra emuná no hebraico, ela é a síntese de uma oração judaica. Isso mesmo. Todas as vezes que você fala amém, dentro dessa palavra amém está a palavra assim seja, eu concordo, eu creio, eu dou fé. Só que no contexto hebraico, a palavra emuná, ela é muito mais forte. Por quê? Porque essa palavra, ela diz El Melech Neiman, Deus rei fiel em todas as suas promessas. Então, quando você diz amém, quando você diz eu creio, você está sintetizando uma oração judaica que dá origem então à palavra amém, que é Deus rei fiel em todas as suas promessas. Então, todas as vezes que você disser amém, você está dizendo, eu creio que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Então, a primeira decisão que Bartimeu tomou foi de crer. Querido, mas não é só um crer, não, de acreditar. Não, eu acredito. O crer me impulsiona, o crer me faz ir além das circunstâncias, o crer me faz sair da zona de conforto, a fé me faz descer do barco em plena tempestade e ir em direção a Jesus. Talvez você diz, eu tenho fé, mas você não está agindo, você não está indo em direção àquilo que você diz que crê. Você fala, não, eu creio, eu acredito, mas o medo, não, eu creio, mas a gente tem que ter algum cuidado, não é, pastor? Não, eu creio, mas nós temos que nos resguardar, não é verdade? Eu creio, mas o senhor sabe como é que é, né? A gente tem que vigiar. Não, querido, crer é não olhar para as ondas, crer é não olhar para o vento, crer é descer do barco. Querido, 12 homens estavam naquele barco. Só um teve fé para romper aquela turbulência, para romper aquela tempestade e ir em direção a Jesus. Bartimeu creu. A primeira coisa para que o milagre de Deus aconteça na minha vida, eu preciso crer. Mas só crer resolve? É lógico que não. Só você dizer, não, eu creio, eu acredito. Já disse aqui em outras mensagens, no grego existem aproximadamente 15 definições para a palavra fé. No mínimo 15. E uma delas é pistis, que significa o que no grego? É aquele homem que vai para uma batalha e sob nenhuma hipótese ele recua. Ele não recua. Pode ter 1 milhão do outro lado e ele se hunde aqui. Ele fica firme, ele diz, eu não recuo. Eu não recuo. Em Romanos capítulo 10, no versículo 37 e 38, ele é enfático quando ele diz, olha, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, porque eu e você, querido, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós avançamos porque cremos. Então Bartimeu sabia que se ele fosse para Jericó, ele não conseguiria, porque haveria uma série de fatores que iria comprometer que ele se aproximasse de Jesus. Não daria. Então ele teve que tomar uma segunda decisão. Qual foi a segunda decisão que Bartimeu tomou? A primeira, ele creu. A segunda decisão de Bartimeu, eu preciso estar no lugar certo. Não adianta você crer e você não está no lugar certo. Não adianta você dizer para mim, não, eu creio que Jesus, ele pode, mas se você está no lugar errado, não vai acontecer. Aqui em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então eu aprendo que o primeiro passo para a minha derrota é eu estar em lugares onde Jesus não está. Bartimeu entendeu que crer era o primeiro ponto, mas que o segundo era estar no lugar certo. E eu pergunto para você, Jesus frequenta os lugares que você frequenta? Jesus anda com as pessoas com as quais você anda? Jesus é amigo dos seus amigos? Querido, se você não está no lugar certo, você corre um grande risco de Jesus passar
e você não conseguir aproximar-se dele. Querido, nós precisamos como igreja nos posicionarmos, estarmos no lugar certo. Aquele ditado que eu costumo dizer da seguinte maneira: me diga com quem tu andas e eu direi se vou com você. Me diga com quem tu andas e eu vou te dizer até onde você vai chegar. Muitas bênçãos não aconteceram em sua vida, não é porque Deus não queira te abençoar, é porque você está andando com pessoas nas quais você não deveria andar, com pessoas que você jamais deveria estabelecer comunhão. Então o caminho para a derrota eu já sei, é estar onde Jesus não está. Então cuidado por onde você anda, cuidado por onde você pisa, porque ele poderá não estar ali quando você precisar. Então a primeira decisão que Bartimeu tomou foi: eu creio. A crença o fez posicionar. Eu preciso estar no lugar certo. Mas querido, aqui para nós, só crer e estar no lugar certo significa que o milagre vai acontecer? É claro que não. Bartimeu agora vai ter que tomar uma terceira decisão. Eu estou no lugar certo, eu creio, por isso aqui estou, mas agora eu tenho que ficar atento e na expectativa. Eu não posso me distrair. Eu não posso deixar que outras coisas roubem a minha atenção, que tirem de mim o meu foco. Quando nós olhamos para essa questão, o apóstolo Paulo, ele é enfático quando ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 14, diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Eu estou mirando o alvo, o meu alvo é Cristo, então eu tenho que estar atento, eu não posso me distrair. Querido, Satanás é especialista na arte do entretenimento, e como eu disse já aqui em algumas devocionais, a Netflix, o Telecine, ok? O WhatsApp, o Facebook, essas mídias de distrações, de entretenimento, serão uma prova cabal que não foi por falta de tempo que você não orou, que não foi por falta de tempo que você não leu a palavra, não meditou na palavra, que não foi por falta de tempo que você não consagrou a sua vida ao Senhor. Irmãos, quando a gente está num grande centro e quando está na hora do pico e que você tem que pegar um ônibus, como é que você fica? Você fica ligado, você fica atento, você sabe por quê? Porque se você perder o ônibus, se ele passar, você entende que você vai ter que ficar muito tempo ali no ponto, esperando o próximo. Então, ali eu vejo que Bartimeu está atento e na expectativa. E eu quero dizer para você que é por falta de expectativa que muitas pessoas não vão à igreja. É por falta de expectativa que muitas pessoas perdem grandes bênçãos de Deus. Ah, hoje eu não vou não. Pois eu vou. Irmãos, em grandes concentrações de avivamento, por que lá tem cura? Por que lá acontece milagre? E aí você pensa: gente, eu vim para esse congresso e eu vi gente sendo curada, eu vi gente sendo liberta. Por que isso não está acontecendo na minha igreja? É porque as pessoas estão indo para os cultos, não estão atentas e não estão na expectativa de que Deus fará alguma coisa. Quando eu olho para o capítulo 6 de Isaías, lá diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías, ele está narrando ali que está indo para um culto num tempo onde um bom rei morreu, onde uma nação está de luto, e na rotina de um culto, a glória de Deus tomou aquele lugar, e a presença de Deus sacudiu o templo. Eu quero dizer para você que é aí onde você está, se você está atento e na expectativa, Deus pode sacudir a tua casa, mover
o planeta em teu favor, guardar você no dia mau, suprir as tuas necessidades. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Quando você diz o meu Deus é o Deus do impossível, isso está errado, porque ele não pode ser Deus de alguma coisa que não existe para ele. Se você falar para Deus é impossível, ele fala: o que é impossível? Eu não sei o que é impossível. Irmão, não existe impossível para Deus. Então ele não pode ser Deus de algo que não existe para ele. Ele é o Deus do já. Em Marcos, no capítulo 9, ali no versículo 20, 21, um homem que tinha um filho que passava por grandes tribulações, ele fala para Jesus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda. Jesus olha para ele e aquele homem diz assim: mestre, o senhor pode? Jesus disse: querido, se posso, tudo é possível ao que crê. Tudo, irmão, tudo é tudo. Então, se Deus não está agindo, não é porque é impossível para ele, é a nossa falta de fé, é a nossa falta de expectativa, é a nossa falta de uma esperança de que Deus fará, é que tem impedido Deus de agir. Então a primeira decisão de Bartimeu foi: eu creio. A segunda, eu preciso estar no lugar certo. A terceira, eu tenho que estar atento e na expectativa. Mas só isso resolve? Eu creio, eu estou no lugar certo, eu estou atento, eu estou prestando atenção, eu estou ligado. Só isso resolveu o problema de Bartimeu? Não, ele precisa tomar agora mais uma decisão. E qual é a decisão que Bartimeu tomou? O texto diz que, ouvindo ele, o tropel da multidão começou a clamar. A palavra clamar lembra até um fruto brasileiro, por nome cará. Essa palavra cará no hebraico significa gritar, extravasar, botar para fora. Meu irmão, e aí? Você já clamou desse jeito? Gritou, exclamou mesmo, botou os seus pulmões quase que pela boca? Foi isso que o Bartimeu fez. Aqui ele tomou a decisão: eu creio, eu estou no lugar certo, eu estou atento e na expectativa. Quarta decisão: agora eu preciso gritar, eu preciso me fazer ser percebido agora. E então ele começou a gritar: Yeshua ben David, Haneni. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a expressão hebraica que ele grita: Yeshua ben David. Jesus, filho de Davi. E ele começa a gritar: Haneni, tem misericórdia de mim. É aqui eu quero te chamar uma atenção para o que diz o texto do hebraico nessa passagem. Aqui, a multidão agora começa a repreendê-lo para que ele se cale. Ele tomou uma decisão de gritar agora, de se fazer ser percebido, de falar: Jesus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. E a multidão começou a falar o que para Bartimeu? Cala a boca e não perturba o mestre. Olha para você ver. A multidão agora está dizendo: cala a boca. Eu quero dizer para você que no grupo das pessoas que estão seguindo Jesus, na verdade lá a gente vê uma massa, um grupo, mas ele se divide num subgrupo. O grupo daqueles que vão dizer para você: cala a boca e não perturba. É aquelas pessoas que são frequentadores de igreja, profissionais de igreja, estão lá na igreja, vão para a igreja, canta, prega, ora, mas estão dizendo para você, quando você está gritando e clamando, porque é você que sabe onde dói, é você que sabe o quanto está sendo difícil, e essas pessoas estão dizendo o que para você? Cala a boca, não perturba. No que eu quero chamar a sua atenção? Por que aquela multidão seguia Jesus? O seguia porque todos sabiam que Jesus curava, que Jesus ressuscitava, que Jesus multiplicava pães e peixes, que ele andava por sobre o mar, que ele provisionou a Pedro uma pesca maravilhosa. As pessoas estavam andando e o seguindo porque sabiam do que ele podia fazer. Sim ou não? Sim. Agora, analisa comigo.
Se aquela multidão sabia que Jesus curava, ressuscitava, libertava e fazia milagres, aquele homem é cego e ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que era para a multidão fazer? Olha, vamos levar ele para ver se Jesus cura esse. No mínimo, por curiosidade, aquela multidão devia fazer isso, sim ou não? A multidão sabia que Jesus curava. E ali tinha um homem cego. E a multidão mandava que ele o quê? Calasse. Eu quero dizer para você que na multidão das pessoas que seguem a Jesus, muitos vão falar para você: cala a boca, não perturba, seu lugar não é aqui, senta lá no banco, aqui nessa trupe, nessa panelinha você não entra, aqui esse grupinho é fechado, aqui é só nós, você do lado de fora. Mas Bartimeu, ele vai tomar agora uma quinta decisão. E qual é a quinta decisão que ele vai tomar? De perseverar. Eu creio, me posicionei no lugar certo, estou atento e na expectativa, estou clamando agora, estou botando para fora, estou pedindo para Jesus, mas agora tem uma galera que está me mandando calar a boca, então eu preciso perseverar. Persevera. O inimigo vai tentar de tudo tapar a sua voz. O inimigo vai fazer de tudo para que você não seja ouvido. Ele fará de tudo para que você desista. Então, querido, essa é a quinta decisão que Bartimeu tomou. Ele diz: eu não vou desistir, eu não vou parar. É como aquela música, né, que a gente canta, mas não vive o que canta. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Eu só saio daqui quando Ele liberar uma palavra de vitória para mim. Era isso que Bartimeu, a quinta decisão que ele tomou: eu não vou desistir. Muitas pessoas, querido, próximas, a 1 metro da sua vitória, ali, prontinhas para alcançar o objetivo, desistiram. Desistiram por quê? Porque ouviram a multidão, porque ouviram as pessoas que disseram: cala a boca e não perturba. Aqui não cabe você, aqui não é para você, aqui não é para o seu nível, isso aqui não é para o teu bico. Eu quero dizer para você: não desista, não pare, porque a vitória é para aqueles que não desistem, são para aqueles que não cedem, são para aqueles, querido, que não vão parar diante das adversidades. Mas eu quero te mostrar um negócio interessante. Quando Bartimeu grita no hebraico: Yeshua ben David, Haneni, ele vai ao máximo que a língua hebraica suporta para expor o seu problema. Você já deve ter ouvido muito pregador falando assim: não, porque Bartimeu, o pai dele era um soldado romano, e aí se converteu e tal, aí mataram ele e cegaram Bartimeu. Irmão, não é isso. O contexto hebraico aqui ensina-nos outra coisa acerca dessa passagem que eu quero compartilhar com você. A palavra bar no hebraico, bar significa filho. A palavra timai no hebraico significa vergonha. Você quer ver? No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus vai dizer: nem ele e nem os seus pais, mas para que se cumprisse nele um propósito de Deus. Agora analisa comigo. Na cultura judaica, eu a estudei, quando uma pessoa nascia com uma deficiência, ou ela era acometida por um flagelo, era atribuído a isso uma situação de pecado grave. Se lembra de Jó, quando ele faz Bildade, Zofar, chega para Jó e fala: Jó, confessa, você cometeu algum pecado grave, Jó, para você estar nessa situação. Porque dentro da cultura judaica se atribui o flagelo, o sofrimento de alguma pessoa
em relação a algo grave que ela possa ter cometido. Então Bartimeu, quando ele diz Yeshua ben David, Ha-Neni, no hebraico, o que ele estava dizendo? Senhor, se o meu pai cometeu algum pecado, e com isso, ele envergonhou a família, ele envergonhou a nossa sinagoga, a nossa congregação. Se o meu pai fez algo grave, e na qual essa multidão me acusa, e eu não estou dizendo que não tenho culpa. Senhor, se o meu pai cometeu tamanho pecado, mesmo assim eu lhe imploro, tenha misericórdia de mim. Bartimeu estava dizendo, Senhor, eu não nego que os meus pais possam ter falhado, eu não nego que a minha condição e as minhas decisões possam ter gerado essa situação em mim, mas eu clamo ao Senhor por misericórdia. É isso que esse texto diz lá no contexto hebraico. E então agora o que eu quero que você entenda? Enquanto Bartimeu está perseverando agora em gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que essa expressão hebraica, cará, extravasar, clamar mesmo a plenos pulmões, uma multidão falou, cala a boca e não perturba. E ele perseverou. Agora presta atenção. Jesus parou porque ele ouviu o clamor daquele céu. E ele disse, chamai esse homem. Aí, olha bem, e aí as pessoas chegaram para Bartimeu e disse, anima-te, tem bom ânimo, ele te chama. Agora presta atenção, esse é o segundo grupo, é a segunda parte da multidão. Na multidão das pessoas que seguem a Jesus, na multidão das pessoas que são membros de igreja, tem aqueles que vão falar para você, cala a boca e não perturba. Mas também tem aquele outro grupo que vai dizer para você, não para, não desista, tenha bom ânimo, ele te chama, o mestre te chama. Na multidão das pessoas que seguem a Cristo, também tem aqueles que vão dizer para você, não desista, ele te chama. Querido, eu me lembro aqui então de uma história que aconteceu num país fora. Tinha dois garotos e eles estavam brincando sob um lago congelado. Estão lá brincando, um mais novo e o outro mais velho. De repente, esse mais velho, mais forte, mais pesado, o gelo onde ele estava tinha uma camada muito fina e ele não percebeu. E o gelo quebrou e ele afundou ali. E ele, no afundar, ele foi para debaixo de uma camada mais espessa de gelo. O seu amigo olha à volta e não tem ninguém. E ele então se vê numa situação de agora, o que eu faço? O que eu faço? E ele vendo o seu amigo ali na luta pela vida, e ele começa a esmurrar aquela placa de gelo. E ele vai esmurrando, esmurrando, e as suas mãos começam a sangrar, e ele continua esmurrando, esmurrando ali, até que ele consegue quebrar o gelo, e ele arranca o seu amigo para fora daquele lago congelado, e ele consegue buscar ajuda, o socorro vem, a imprensa vem e as pessoas estão todas ali em volta, prestando ali os primeiros socorros, e de repente surgiu uma pergunta: como um garoto dessa idade, franzino, conseguiu romper um gelo dessa espessura apenas com as mãos? Então a jornalista chega a um bombeiro e fala para o bombeiro: o senhor poderia nos dizer como um garoto conseguiria, com as próprias mãos, romper uma placa de gelo dessa? O bombeiro então diz: olha, nem nós, com equipamento adequado, faríamos isso com tanta facilidade. E começou-se então os questionamentos de como um garotinho conseguiu quebrar o gelo. De repente um senhor chegou e falou assim: eu sei como esse garoto conseguiu quebrar o gelo. Então a jornalista virou e disse: então me dá aqui esse furo de reportagem. Fala para mim como que um garotinho dessa idade conseguiu quebrar com as próprias mãos uma camada de gelo tão espessa. E aquele homem então disse o seguinte: ele rompeu essa camada de gelo
porque não tinha ninguém aqui dizendo para ele que ele não era capaz de fazer. Você entende? Seja surdo para aqueles que estão tentando fazer você parar. Seja surdo para aqueles que estão dizendo que você não é capaz. Seja surdo para aqueles que estão dizendo que você não vai conseguir. Continue clamando, continua perseverando, porque a qualquer momento você vai ver que tem um subgrupo nas pessoas que seguem a Cristo que vão dizer para você: levanta, tem bom ânimo, o Mestre te chama. E agora está lá Bartimeu, do lado de Jesus. E Jesus vai fazer uma pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? A pergunta me parece muito óbvia, mas não é. Presta atenção. O que está implícito nessa pergunta? O que está implícito é algo que não está tão claro, não está explícito. O que Jesus estava dizendo para Bartimeu é sobre uma sexta decisão que Bartimeu precisaria tomar. E qual é, pastor? Jesus estava dizendo para Bartimeu: Bartimeu, você assume a responsabilidade do que você está me pedindo? Porque se você for curado, ninguém mais te dará esmola. O mercado de trabalho está muito competitivo. Você vai ter que voltar a trabalhar, você vai ter que botar para quebrar, Bartimeu. Você tem certeza que é isso que você quer? Esse diálogo entre Jesus e Bartimeu vai me ensinando muitas coisas, e o meu tempo é muito curto, mas deixa eu te dar aqui alguns dados. Bartimeu tinha muitos problemas, querido, mas ele tinha apenas uma necessidade. Todos nós, você que está me assistindo agora aqui, todos nós temos problemas, mas existe uma necessidade que faz toda a diferença. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, que tiveram seu milagre, elas não tinham apenas um problema, elas tinham vários, mas quando chegaram diante de Jesus, elas sabiam exatamente o que queriam. Elas não tinham uma lista: eu quero isso, não, eu quero isso. Se você não aprender a separar problema de mal, mal é algo que me tira o sono, me tira a paz, me tira a tranquilidade, é algo que está ali o tempo todo. Problema é aquilo que a gente diz: amanhã eu resolvo esse probleminha, deixa aí que amanhã eu resolvo. Mas mal não. Você precisa ter bem definido agora o que você precisa que Deus faça por você. Porque os problemas nós resolvemos. Jesus supre as nossas necessidades e não as nossas vontades. Jesus está dizendo: você assume, Bartimeu, o que você quer. Nós queremos milagres, mas não queremos responsabilidades. Essa aqui é a verdade. Ah, Senhor, eu quero um carro, mas manda de brinde aí alguém que vai abastecer, que vai pagar o imposto, que vai fazer a manutenção. Eu quero milagre, mas eu não quero ter responsabilidade com a manutenção do milagre que eu estou pedindo. E o que Jesus está dizendo para Bartimeu é: você assume a responsabilidade do que você me pede. E Bartimeu vai usar um verbo ali que me chama muita atenção, onde ele diz que eu torne a ver, eu quero ver novamente. Significa então que num outro tempo Bartimeu enxergava. E ele então, acometido por alguma enfermidade nos olhos, ele perdeu a visão. Que eu torne a ver, eu assumo a responsabilidade do que eu estou pedindo. E Jesus vira para Bartimeu e diz para ele: então vai, a tua fé te salvou. E agora Bartimeu vai tomar a última e a mais importante de todas as decisões. A sétima decisão que Bartimeu vai tomar agora, essa é a mais importante de todas. É a decisão do pós-milagre. A maioria das pessoas estão na igreja, estão buscando até conquistarem o que querem. Quando elas obtêm uma cura, ou o emprego que elas estão buscando chega, ou um problema de algum filho, alguma questão familiar se resolve, elas então não vão mais à igreja, elas então não oram mais, elas não buscam como buscavam. A decisão mais importante que Bartimeu tomou foi pós-milagre, porque Jesus falou: você tem o que queria, pode ir embora.
Não era o que você estava buscando um emprego? Você já tem, pode ir embora. Você não queria a cura? Você já tem, pode ir embora. E a maioria das pessoas fazem o quê? Vão embora. Porque olham para Jesus como um balcão de supermercado. Quando falta alguma coisa na minha despensa, eu vou lá e busco. Quando eu a tenho, só busco de novo quando eu precisar. A maioria das pessoas na igreja hoje são assim. Estão lá querendo alguma coisa de Deus. E depois que tem, Jesus, tchau, até a próxima. A mais importante decisão que Bartimeu tomou está no versículo 52. E diz, e seguiu Jesus estrada afora. A decisão mais importante que Bartimeu tomou foi depois do milagre, depois que ele foi curado, foi de seguir Jesus. Ele falou, não deixo mais esse homem, não abandono mais. É como está lá no Evangelho de João 6, quando Pedro olha para Jesus e diz, e Jesus está dando uma palavra dura, uma palavra pesada, e os alguns estão dizendo, quem suportará uma palavra dessa? Seria como se as pessoas estivessem dizendo assim, Jesus, prega uns carros zero aí, prega uma prosperidade, prega uma grana aí para o povo, uns empregos, faz uns milagres, porque o povo está indo embora, Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e fala, vocês também não querem ir embora? Se quiserem, podem ir. Vão também com eles. Aí Pedro caiu o cartão, virou para Jesus e falou, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? A maior decisão que Bartimeu tomou na vida dele, querido, foi depois do milagre. É seguir Jesus. A maior decisão que você vai tomar na sua vida vai ser depois do coronavírus. De ir para a igreja, de entregar de fato sua vida ao Senhor e ir para o templo e ir adorá-lo. Eu sei que quando isso passar, os primeiros cultos vão ficar assim, mas o ser humano tende muito a acostumar e daqui a pouquinho relaxa. Querido, nós não podemos fazer isso depois do milagre, depois do que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Após nós conquistarmos a nossa bênção, a nossa vitória, eu não posso deixá-lo. Para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? Se você entendeu essa palavra, e se você quer acertar a sua vida com o Senhor, eu quero orar por você, e logo após essa oração, nós vamos adorar o Senhor com, cobre-me, Senhor, com tuas mãos, com teu poder. Porque o trovão e o mar se erguendo vem, mas sobre a tempestade, sobre esse dia mau, sobre as adversidades, nós vamos vencer. Então, se você tem clamado, se você tem buscado, entenda, você precisa crer, mas você precisa estar no lugar certo. Jesus pode não estar nos lugares que você anda. Você precisa ficar atento e na expectativa. Você, querido, precisa clamar, você precisa perseverar, você precisa assumir a responsabilidade do que você está pedindo. E em sétimo lugar, você precisa seguir a Jesus. Eu quero orar por você agora. Se você entendeu essa palavra, e se você quer render a sua vida a Cristo, faça isso agora aí comigo, daí da sua casa, em nome de Jesus. Grande Deus, estas pessoas que estão comigo agora, por esse culto, e elas entenderam essa palavra, Senhor, e elas estão se rendendo agora aos teus pés. Meu Deus, que elas se reconciliem, e que após conquistarem o seu milagre, a sua bênção, que elas possam te seguir, Senhor, que elas possam caminhar contigo, Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada irmão agora, nesse culto, nessa noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por cada um que se rende a Ti, por cada um que abre o coração e diz, vem, Senhor, e faz morada, em nome de Jesus.